bem a região. Sim, irmão Teócrito. São locais onde a miséria atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. Mas o que foram fazer os 2 jovens assistentes nesses ambientes de pobreza? Partiram à procura de 2 irmãs nossas. Os nomes delas estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do passado. No momento, professor Belarmino, elas procuram erguer-se moralmente. Suas existências são repletas de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus assistentes atrairão seus espíritos para cá, uma vez que seus envoltórios materiais estão em sono reparador. E qual o objetivo de essas criaturas amarguradas virem até nós? Em que poderão auxiliar, visto que já carregam pesados fardos na existência terrena? Aqui discutiremos a possibilidade de se tornarem mães de 2 pobres internos do manicômio. Oh, Deus! Quanta infelicidade! O único recurso a tentar no momento que permitirá a esses suicidas condenados o alívio de suas penas será a reencarnação num ambiente familiar obscuro e sofredor. Só aí conseguirão libertar-se das sombras com as quais contaminaram os próprios destinos. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições bastante difíceis. Realmente, Belarmino. Encontram-se em situação tão desfavorável que só poderão ocupar corpos carnais enfermos, deturpados, nos quais se sentirão tolhidos e insatisfeitos durante toda a existência. E quanto tempo permanecerão assim na Terra? Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra. Permanência interrompida antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão das perturbações vibratórias e obterão serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, uma nova reencarnação. Como será fácil deduzir. Como chegaram à escolha dessas 2 mulheres? Por acaso não haveria outras em melhores condições? Já consultamos várias, meu caro João de Azevedo, em localidades idênticas, que se prestariam à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito à fraternidade verdadeira. Porém, nenhuma delas possuía princípios morais tão elevados que a fizessem aceitar o serviço com abnegação, voluntariamente. Não podíamos esperar mais. Aqueles sofredores precisavam retornar logo ao mundo das provações. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados a respeito das 2 senhoras já mencionadas, ambas capazes de enfrentar a dura missão por estarem em débito perante as leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. É bem provável que não, Camilo. Uma vez que são 2 almas bastante arrependidas e que, atualmente humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e pela generosidade. Irmão Teócrito está incumbido de convencê-las a aceitarem de boa vontade essa heróica tarefa de serem mães de espíritos suicidas. Porém, caso se recusem, a divina providência estará no direito de impor-lhes uma nova sentença, a fim de repararem o mal cometido no passado. Mas que maldade praticaram para que sejam punidas de modo tão cruel? Não se trata de punição, meu caro Camilo. Muito menos de crueldade. Trata-se da justiça divina, pois ambas são espíritos que, em existências anteriores, erraram como mães, deixando criminosamente de cumprir as sublimes funções da maternidade. Abortaram, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais, interrompendo a gestação para espíritos que delas deveriam renascer. Pobres ignorantes. Como viverão agora essas almas? Viverão imersas nas trevas dos crimes que cometeram por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas. São espíritos encarcerados, um na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar, outro na aspereza de um sertão impiedoso, longe dos filhos saudáveis que poderia ter posto no mundo. Agora, Camilo, terão de reparar os crimes passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culpados,
grandes condenados no plano espiritual. Criaturas transformadas pelo renascimento reparador em situação repulsiva aos olhos humanos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães. Sim, amorosas, pacientes, conformadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desagradável que seja. Diga, irmão Teócrito, a lei realmente obriga-nos a reencarnar entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Creio que semelhante castigo será extremamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio. E tamanha desgraça só ocorre aos espíritos de suicidas? Geralmente acontece não só a suicidas, prezado Mário, como também aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitou os entes queridos, insultou o lar que o amava e até mesmo tornou-se incapaz de conquistar um novo lar. Impôs a si mesmo a dolorosa necessidade de reeditar a existência corpórea fora do amável círculo familiar. Então a lei não é flexível? Seremos todos condenados a esse árduo destino? Nem sempre, Belarmino. Existem casos em que o suicida poderá voltar em ambiente afetuoso. É mesmo? Mas em que circunstâncias, irmão Teócrito? Se possuir afeições antigas que se encontrem presentes em sua nova existência, na época em que terá de reencarnar, e se essas consentirem em recebê-lo, ajudá-lo na reparação... Mas somente nesses casos? Sim, meu amigo João. Raramente ocorrerão outros casos, mas, se acontecerem, serão os mais dolorosos. Nessas situações, o suicida terá de reiniciar o aprendizado carnal entre espíritos inimigos. E acreditem, meus filhos, será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente. Momentos depois, 2 infelizes asilados do manicômio entravam no gabinete, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava. O olhar vago e indeciso, os passos lentos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao parlatório, foram para lá encaminhados pelo irmão Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Alguns minutos se passaram. Não nos atrevíamos a emitir sequer uma palavra, Ivone. O silêncio dominava o vasto ambiente e um confuso temor deixava-nos ainda mais inibidos. De repente, murmúrios vindos do exterior deixaram os aprendizes apreensivos, como se algo muito importante fosse ocorrer. E ocorreu, minha amiga. Romeu, Alceste e o Dr. Carlos, com mais alguns auxiliares, entraram no salão conduzindo 2 senhoras. Mulheres de condição social muito humilde, ladeadas por lanceiros como prisioneiras de muita responsabilidade. Curiosos, Camilo e os demais internos as examinaram. Uma, franzina, delicada, parecendo doente e frágil. Tinha cabelos loiros, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituou na existência diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 anos de idade, tudo indicando tratar-se de uma mulher recém-casada. O marido a acompanhava, humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra mulher, vivaz, arisca e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira. Lembrava o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos soltos nos ombros, as maçãs do rosto bem delineadas, a expressão misteriosa nos belos olhos brilhantes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só. Não era casada.
fora seduzida por um homem que a traiu inúmeras vezes, abandonando-a depois, definitivamente. Muito bem, meus irmãos. Vejamos agora se estas mulheres terão mesmo capacidade para executar a mais difícil missão de suas existências. Camilo e seus companheiros observavam impressionados os 3 espíritos encarnados. O homem e as 2 mulheres pareciam estar protegidos por um envoltório muito suave, que se diria de cristal. Dele se desprendia uma estreita faixa luminosa, estendendo-se como se estivesse atada ao tronco de uma prisão invencível. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Acompanhem-me, por favor. Carinhosamente, Teócrito os fez ingressar nos gabinetes do parlatório, onde já se encontravam os internos do manicômio. Em seguida, os aprendizes surpreenderam-se com a presença do próprio irmão João, que se aproximou sorridente. Boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe os seus espíritos. Sinto não poder ficar por mais tempo. Teócrito me aguarda para uma difícil missão. Desculpe-me a intromissão, padre, mas não poderemos participar deste importante acontecimento? Infelizmente não, Camilo. Sei que estão aqui desejosos de aprender mais e mais. Porém, esta reunião é extremamente secreta. Mas acreditem, ainda terão oportunidade de saber o que se passou nesses gabinetes. Com licença. Irmão João retirou-se em direção ao parlatório, e o silêncio caiu novamente no salão onde estávamos. Os espíritos aprendizes não assistiram ao que se passou entre os missionários e os criminosos necessitados de redenção. Muito tempo depois, porém, escrevendo as primeiras linhas destas memórias... Mais precisamente 30 anos depois, Ivone, obtive permissão para esclarecer os leitores sobre esse dramático episódio. De fato, nesse longo espaço de tempo, Camilo adquiriu um sólido conhecimento que o autorizou a revelar os fatos. Na verdade, o irmão Teócrito e o padre João procuravam se entender com o casal português e com a brasileira. Pensem bem, meus filhos, na vantagem que o renascimento destes míseros condenados poderá trazer aos seus destinos. Mais do que nunca necessitam da existência terrena para o alívio dos sofrimentos que vêm atravessando. Os acontecimentos eram explicados detalhadamente a todos os 3, enquanto os espíritos pretendentes à qualidade de filhos eram apresentados a eles. Não desejamos filhos doentes. Estamos casados há apenas 1 mês, e o nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para primeiro filho um anjinho rosado e sadio. Queremos filhos, sim, mas que sejam fortes e alegres e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. Não, meu senhor. Não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como vou conviver com essa vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos e de minhas amigas? Seria menosprezada por todos. E até mesmo por ele, eu bem sei. Um filho paralítico. Nessa lastimável situação. Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Se, como mulher, errou, irá necessitar forçosamente da reabilitação, minha irmã. Mas o que posso fazer para reparar o meu erro?
cabe a mim somente o tormento de aceitar ser mãe de um anormal? A reabilitação virá pelo sacrifício ao respeitar fielmente outros dispositivos da mesma lei, capazes de cobrir a infração que cometeu. A oportunidade está aí, minha filha. Ela advém naturalmente dos seus próprios atos. Será mãe necessariamente, pois a maternidade é uma função natural da mulher. Aceite então como seu futuro filho este pobre espírito delinquente, como você, que também necessita de reabilitação. Mas o que eu ganho com isso? Por que passar por tanto sofrimento? Ajudando este miserável a erguer-se do abismo onde se atirou, operará a sua própria redenção, minha irmã. Asseguro a você, em nome do Divino Messias, que, cumprindo os seus deveres de mãe, o céu reanimará sua alma. Resistirá a todas as batalhas. Acredite, minha jovem, enquanto os homens a cobrirem de humilhações, sempre prontos a castigar o seu erro, Deus há de trazer a glória ao seu espírito. Sim, será uma heroína que aceitou ser mãe de um miserável enfermo, um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça. Alguém que, servindo os planos de Jesus, vele por ele, conduzindo-o nas reparações da nova existência carnal. Debruçada sobre o berço pobre do seu filho menosprezado por todos. Sorrindo com amor ao pequenino doente que a buscará com os olhos tristes, mas cheios de confiança. Reconhecendo sua voz entre 1000 mulheres e aquietando-se aos seus murmúrios afetuosos. Terá encontrado, minha filha, a seiva generosa que lavará a infâmia na qual se contaminou. Não, meu senhor. Eu sinto muito, mas não teremos forças para suportar tamanha desgraça. Não posso responder por esta senhora, mas eu e minha esposa realmente não podemos aceitar. Meus filhos, pensem nos méritos que conquistarão perante a lei suprema, na assistência celestial de que se tornarão merecedores. Pensem nas honras que receberão futuramente da legião dos servos de Maria, como prêmio supremo a esse gesto tão caridoso. Foram longas horas de conversação ininterrupta. Os três permaneciam chorosos e irredutíveis, sem se animar a estabelecer o acordo definitivo. Romeu e Alceste, ajudem-nos. Precisamos tomar uma medida mais vigorosa. Tem razão, irmão Teócrito. Só assim seremos capazes de convencê-los a aceitar de boa vontade. Estamos prontos, irmãos. Quando quiserem, podemos começar. Sob a corrente vibratória emanada pelos obreiros da boa vontade, as duas mulheres e o homem passaram a rever os panoramas das próprias vidas passadas. Observe, Teócrito. Está tudo arquivado na consciência do espírito deles. Vejo perfeitamente, irmão João. As ações inconfessáveis praticadas contra as leis divinas em prejuízo do próximo e de si mesmos. Os crimes nefastos, cujas consequências estão exigindo séculos de reparações por entre as lágrimas de infinitas dores. O casal de portugueses reviu-se como nobres aristocratas residentes no Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se vangloriavam. Não! Como eu pude fazer isso, meu Deus? Não! Levei o desespero a milhares de escravos. Vejo agora todos caídos à minha frente, doentes, exaustos, torturados por trabalhos excessivos. Perdão, Senhor! Perdão por tanta crueldade! A infeliz brasileira, por sua vez, reconheceu-se numa existência anterior como dama orgulhosa da própria formosura. Foi irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos do matrimônio. Recusou-se às leis sublimes da natureza, que exigiam dela o desempenho da maternidade. Recusa que a levou até mesmo a interromper diversas gestações.
Eu não posso ter feito isso. Não, não fui eu. Não sou eu. Eu não posso ser tão má, tão desumana. Um desfile sinistro de erros abomináveis, de ações desrespeitosas, emergiu das consciências daqueles infelizes. Lembrem-se, meus filhos, de que já reencarnaram muitas vezes em busca da reabilitação, mas quase sempre falharam. Agora, como acréscimo da misericórdia divina, recebem um novo convite para ajudarem a própria causa. Força, meus filhos. Não percam a oportunidade de praticar essa excelente ação. Assumam a paternidade terrena de outros criminosos, como vocês mesmos, necessitados de evolução e progresso moral. Chega! Não quero ver mais nada! Eu não mereço tanto sofrimento! Ah, meu Deus! Não! Eu quero sair daqui! Não podem me obrigar! Eu quero sair, por favor, me tirem daqui! Me tirem daqui! Não! Tamanha a intensidade das cenas revividas que os gritos eram ouvidos do salão onde Camilo e os aprendizes encontravam-se. Pobres criaturas! O que estarão fazendo com elas? Após algum tempo, o silêncio tornou a dominar o ambiente. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a todos que ali estavam. Triste, mas conformada, pronta para cumprir sua generosa missão de mãe, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, também resignado. Enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna dos doutores Carlos e Roberto de Canalejas. No dia imediato, em hora já adiantada... Boa noite, meus amigos. Estão prontos? Sim, meu caro Romeu. Creio que Rosália já está nos esperando. Certamente, Camilo. Vim buscar os senhores para a continuidade da visita à instrução. No grandioso edifício central do departamento a ser visitado, foram recebidos pela jovem Rosália. Faremos hoje a nossa derradeira excursão. Irmão Teócrito deseja conduzir os senhores à terra, onde terminarão o giro instrutivo que vem realizando. Voltar à terra? Hoje? Ah, nem acredito que vou rever meu tão saudoso Portugal. Sim, meu caro João. Irão rever a terra natal. Mas lembrem-se de que será um trabalho de pesquisas, não um passeio. Por isso mesmo, antes trouxe os senhores à seção de planejamento de corpos físicos. Qual a função desse setor, irmã? Como sabem, antes de a encarnação estar definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais. Principalmente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis. Somente depois de tudo esclarecido, serão esboçados os planos para os futuros corpos. Sim, irmã Rosália. Já tivemos a oportunidade de aprender alguns conceitos sobre o processo de reencarnação. Então, queiram me acompanhar, meus amigos. Por aqui, por gentileza. Rosália conduziu-os a uma enorme sala, rodeada de portas cobertas por suaves e brilhantes cortinas. Logo depois, um simpático jovem apresentou-se. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à sessão de planejamento de corpos físicos. Boa noite, irmão Clemente. Muito obrigada por nos receber. Era uma legítima sala de arte, Ivone. Recanto agradável, como um ateliê de grandes artistas, onde mestres das artes plásticas exerciam cargos elevadíssimos. Várias salas se sucediam em forma circular.
todas deixando passagem umas para as outras, através de arcadas magníficas traçadas pela arquitetura indiana. Na primeira dependência, destacavam-se trabalhadores concentrados em estudos importantes. No que tanto trabalham? Temos permissão para saber, irmão Clemente? Claro, meu amigo. Analisam páginas e páginas de apontamentos, documentações importantes para os serviços a se realizarem. São resumos provenientes de outras sessões, bem como do templo, relativos aos vários espíritos pretendentes à reencarnação. O cenário era ao mesmo tempo inspirador e melancólico. Uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, dispostas em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de cúpulas majestosas, lembrando velhas catedrais. Ah, Camilo, por meio de suas palavras, apreciei aquela imagem como se houvesse estado ali realmente. Das janelas, podia-se contemplar o vasto panorama do departamento com seus jardins suavemente coloridos. O azul do céu espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora à mente dos artistas. Uma vez estudados os rascunhos, ordens são encaminhadas para a seção de modelagem, que fica na sala a seguir. Venham comigo, meus caros. Nesta sessão, o objetivo é o de se esboçar o corpo futuro, seguindo rigorosas instruções. Vejam, elas estão relacionadas neste pergaminho. Irmão Clemente, tenha a bondade. Claro. A. Mutilado desde o nascimento. B. Passível de o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais, o que indicará fatos decisivos na programação a ser seguida pelo paciente. Pois convém não esquecerem que muitos dos seus companheiros reencarnarão, possivelmente em corpos físicos normais, até mesmo belos e sadios. Desculpe-me, irmã Rosália, mas não compreendi. Pelo que sei, os suicidas reencarnados deverão sofrer graves problemas físicos. Nem sempre, meu irmão. Em alguns casos, as novas experiências exigirão que seja assim. Renascerão fisicamente normais, porém enfrentarão lutas e sofrimentos irreparáveis, de ordem moral somente. O irmão Clemente está certo, Mário. Acompanhem-me, senhores. No gabinete seguinte, verão os rascunhos dos corpos primitivos. O que quer dizer com primitivos, Rosália? Corpos que o suicida desperdiçou, destruiu antes da época normal, Camilo. Em local apropriado, de fácil acesso ao observador, estes rascunhos eram como estátuas móveis, grandemente belas, apresentando extrema perfeição e naturalidade. Parecíamos estar diante da presença real daqueles envoltórios já destruídos, que eram habilmente classificados da seguinte forma, como nos relatavam Rosália e Clemente. A. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B. O estado em que se encontrava na ocasião do crime, ou seja, a saúde, o volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal que se deveria dar à extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local e tipo do desastre, as causas determinantes, nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivou a extinção das fontes de vida. Assinalado no esboço com lesão idêntica à que sofreu o corpo material. D. Casos especiais, afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do corpo, tal como o suicídio o reduziu.
A perfeição desta última reprodução era impressionante, Ivone. Certamente chocaria qualquer observador não esclarecido como aqueles mestres, ou não dolorosamente experimentados como nós, os próprios suicidas. Venham, meus amigos. A próxima sala é a da preparação de esboços para os corpos futuros. Ou, mais especificamente, a seção de modelagem. Como veem, o local é idêntico aos demais. Porém, há diferenças importantes, como a intensidade maior do trabalho e o número ainda mais elevado de operários. Os mapas ou rascunhos encomendados obedecem rigorosamente às instruções recebidas. Depois, são encaminhados para a revisão e aprovação de outros setores. Ali, os pretendentes os examinarão detalhadamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. E como se dá essa aprovação, irmão Clemente? Como os reencarnantes reagem à visão dos corpos que ocuparão na Terra? Não raramente, Camilo, são momentos de profunda tristeza. Os futuros ocupantes aprovam seus esboços entre crises de lágrimas angustiantes. Há casos que requerem adiamentos para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem e se encorajarem para o inevitável. Mas e se por acaso o estado do penitente for precário demais, sem que lhe permita lucidez para a aprovação? O templo e os seus guias missionários suprirão suas deficiências, zelando por seus interesses, com justiça e amor. Os aprendizes percorriam as salas, tomados de profunda comoção, enquanto o carismático irmão Clemente prosseguia com os nobres ensinamentos. Sim, meus caros amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja bondade infinita nos ergue das incompreensões do erro para as elevadas vias da regeneração. É a justiça do Todo-Poderoso que nos impele ao progresso, por intermédio dos serviços constantes dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens ainda estão longe de conhecer a expressão dessa lei que só o pensamento divino seria capaz de estabelecer. Por que diz isso, nobre irmão? Não haverá na Terra homens com intelecto suficiente para compreendê-la? É preciso bem mais que intelecto, nobre professor. A humanidade carece cada vez mais de sabedoria. A ignorância dos elevados princípios que dirigem os destinos da raça humana, a má vontade em querer conhecer as fontes esclarecedoras da vida, assim como os preconceitos das mentalidades inferiores, têm impedido os homens de reconhecerem esse glorioso alicerce da própria evolução. Mas e os grandes descobridores, os brilhantes cientistas? Todo homem que se considera semideus nas sociedades terrenas não admitirá, em hipótese alguma, que o seu orgulho possa um dia condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde. Sim, uma nova etapa de provações na qual seu coração amargo, frio, irá adquirir os doces sentimentos de amor ao próximo. Sua alma conhecerá as verdadeiras expressões fraternas que só o respeito à causa cristã poderão inspirar. E os nobres personagens da aristocracia, os grandes líderes terrenos, não teriam eles discernimento para compreender? Quem são eles? O soberano? O magnata? Que se utilizaram levianamente das concessões divinas? Aqueles que devem, mas não o fazem, proteger a humanidade e desenvolver o planeta? Ah, meu caro, estes não admitirão, jamais, que os próprios erros os levem a renascimentos desgraçados. Seu egoísmo não aceitará novas existências, onde irão conviver com a miséria, a escravidão, humilhações, lutas contínuas, a fim de que resgatem o bem-estar das nações que lideraram. Concordo em parte, digníssimo irmão Clemente. Não sou assim tão preconceituoso. Creio que na Terra ainda existam bons e maus líderes. Preconceito. Já que tocou no assunto, meu amigo, aqui vai outro exemplo. O branco, o de pele alva, tão certo da pureza da etnia que supõe até ser privilegiado pelo favor divino. Este, acredite,
não concordará em render homenagem a uma lei universal capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório de pele negra ou amarela, mestiça. Isso certamente o obrigará a reconhecer que o espírito, e não o seu corpo físico, é que necessitará clarear-se e resplandecer. Como? Através das virtudes generosas e aquisições mentais, coisas que poderá obter no seio de qualquer povo. Enfim, meus irmãos, o certo é que a lei divina é indestrutível. Por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgir em uma vida espiritual e depois voltar a renascer em novos corpos humanos. Até que lhes seja permitido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais felizes. Em sociedades onde iniciarão um novo ciclo de progresso, na escala da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, que é necessária a toda a criação como matéria-prima para a sua perfeição. No universo infinito, existem operários indicados ao serviço de promovê-la. Diariamente, o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte. Sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutificarem as plantas, as flores exalarem seus perfumes e as estrelas brilharem no espaço, sem avaliar a imensidão e a dificuldade do trabalho que tudo isso significa. Não se dá conta da dedicação, dos sacrifícios que esta tarefa requer, das legiões de servos invisíveis, responsáveis pela conservação do planeta. Assim como a rotina humana faz parte da natureza, o ser humano também assiste diariamente a milhares de renascimentos de semelhantes e de muitos outros seres vivos, ignorando a emocionante epopeia divina que contempla. E o ser humano tanto se habituou a ver-se rodeado das manifestações divinas que se tornou indiferente a elas, esquecendo-se de louvar as suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Mas como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no centro do universo, como descendente do divino Criador de todas as coisas? Após ouvirem emocionados aquelas belas e reflexivas palavras, os aprendizes foram conduzidos a outra esplêndida galeria. No vasto salão, alinhavam-se as belíssimas estátuas mapas. Vários iniciados se encontravam ali. Alguns examinavam minuciosamente as configurações. Outros estudavam rascunhos e instruções, enquanto havia ainda os que examinavam as fotografias dos restos mortais dos suicidas, esboçando mapas de futuros envoltórios. Cheguem mais perto, meus caros. Aproximem-se das estátuas. São representações anteriores ao suicídio. Impressionante. Possuem movimentos e vibrações. E tornam-se, por isso, o tipo ideal a ser modelado, Camilo. Assim foi que, pelas artérias, viu-se deslizar um filete de líquido vermelho luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo terreno. Era incrível. As vísceras, Ivone, assim como o sangue, continham fluidos luminosos. Quanto às cartilagens, o sistema nervoso, a carne, eram representados por texturas suaves, em tons branco, amarelo e rosa, respectivamente. Tudo era absolutamente harmônico, fornecendo à peça uma expressão de grande beleza. Observem bem, meus irmãos, o pequeno universo do corpo humano, com todos os seus pormenores, aqui se encontra projetado com a maestria dos verdadeiros artistas e anatomistas.
É importante ressaltar, querido ouvinte, que havia dependências específicas para as estátuas femininas. Bem lembrado, Ivone. Jamais em nossas instruções observamos serviços mistos em quaisquer setores. Os aprendizes permaneciam em silêncio, chocados, atordoados com aquela visão espetacular. Alguns minutos depois, Rosália exclamou: Sem dúvida, meus amigos, é um mecanismo magnífico. O homem deveria considerar-se honrado por obter do Criador a graça de poder evoluir na posse de um veículo assim, o corpo humano. É mais do que um simples mecanismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, em que esplêndidos fenômenos se reproduzem a todo momento. É um templo, um santuário no qual será depositada a alma imortal, para que nele se embeleze e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Diante daquelas extraordinárias obras-primas, meus companheiros e eu continuávamos atônitos, absorvendo os ensinamentos do irmão Clemente e de Rosália. Vejam o coração, órgão sensível e heróico, incansável sentinela, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação. Cofre sagrado, no qual o espírito guarda a sede dos sentimentos. Examinem o cérebro, aparelho magnífico, joia só imaginada pelo artista divino, tesouro que o ser humano recebe ao nascer e sobre o qual agirá a mente espiritual. O cérebro é praticamente outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio às trevas terrenas. E o aparelho visual, que transmite para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em compreensão, certeza, fato. Será nesse precioso relicário de luz que se dará a visão espiritual, dosada com harmonia para o uso durante o estágio carnal. Atentem para o aparelho auditivo. Tão bem equipado, com os ouvidos tão perfeitamente dispostos que permitirão alcançar as mais delicadas vibrações. E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar. Modesta, mas absolutamente indispensável ao gênero humano. Participa do trabalho alimentar como fiel colaboradora da conservação corporal. E que importante também é a função da língua, órgão que traduz o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra. Como o homem seria respeitável se utilizasse esse aparelho sublime somente a serviço do bem e da verdade. Tem razão, Clemente. É da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por intermédio da palavra. Sim, Rosália. É graças a ela que se concretizam os sons das mais belas expressões terrestres, como as doces promessas de amor, a harmonia dos mais emocionantes poemas, assim como as suaves canções de ninar junto aos berços das criancinhas. E é também da língua, meus amigos, que se emite o nome do Todo-Poderoso nos sussurros da oração. Enfim, nenhuma peça é inútil. Todas as particularidades são essenciais, indispensáveis à harmonia magistral do corpo humano. Completam-se
correspondem-se, atraem-se numa bela sequência de atividades heróicas, dependendo umas das outras para o equilíbrio do espírito que habitará nele. A natureza, que é a mais pura vontade de Deus, tornou o corpo humano habitação para o espírito, que necessita reencarnar. Lembrem-se, a finalidade da reencarnação, meus irmãos, é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da penitência. Sim, a finalidade do corpo humano, modelo originado da vontade divina e dolorosamente evoluído através dos séculos, é a beleza. Então, por que há tantas desarmonias? Por que nossos erros não são corrigidos aqui e não retornamos à Terra seguindo o modelo